Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje no dia 24 de abril, uma tarde de domingo, para a gente estar falando sobre um assunto muito interessante. No primeiro vídeo, gravado, eu falei sobre o impossível, fazendo a seguinte pergunta: existe impossível para Deus? E para falar sobre aquele assunto, eu entrei dentro do campo da teologia. Já no segundo vídeo gravado, eu falei sobre o tema a imortalidade da alma, E para falar sobre a imortalidade da alma, eu entrei no campo da filosofia, que são os pensamentos filosóficos. É lógico, que eu mencionei ali um pouquinho da teologia e também da medicina, mas o meu foco maior ali foi em relação ao pensamento filosófico. E hoje eu quero falar sobre um tema diferente, mas porém não menos importante. E o tema que eu quero falar hoje é sobre a personalidade humana, é sobre a nossa personalidade, sobre a criação ou a formação da nossa personalidade, Personalidade boa, personalidade ruim. Eu quero falar sobre essa formação. E para falar sobre personalidade, eu quero entrar dentro do campo da psicologia. E dentro da psicologia eu quero falar na psicanálise, que é uma das matérias dentro da psicologia. Eu quero falar dentro da psicanálise. E não tem como, é impossível eu falar de psicanálise, de psicologia, não tem como eu falar de personalidade sem mencionar Freud. Eu acredito que muitas pessoas já ouviram falar de Freud. Eu acredito que muitas pessoas sabem quem foi Freud, estuda Freud até hoje, conhece o legado e o ensino de Freud. Mas eu acredito também, por outro lado, que tem muita gente que já ouviu falar de Freud, mas não sabe quem é Freud. Não sabe o que ele fez, não sabe quem foi ele. Outros já chegaram a dizer para mim que Freud, ele foi um grande filósofo. E na verdade Freud não foi filósofo. Freud, na verdade, ele foi um grande médico, neurologista que trabalhava diretamente com a mente. Trabalhava direto com a mente humana. E Freud, então, ele é considerado, hoje, ele é considerado o pai da psicanálise. É lógico que eu sei que existia pessoas que já atuavam na área da psicanálise antes de Freud, mas Freud foi aquele que trouxe à tona mesmo, de verdade, sendo ele então considerado o pai da psicanálise. E Freud, quando ele vai trabalhar com a mente, quando ele vai falar, ensinar ali em relação à mente humana, ele vai entrar naquele quesito em relação ao consciente e o subconsciente da nossa mente. Quando Freud ele fala em relação ao consciente da nossa mente, ele está falando, no sentido resumido, é lógico, ele está falando diretamente dos nossos pensamentos. Então, quando ele fala em relação ao consciente, ele está falando sobre aquilo que nós temos fácil acesso. Ou seja, facilmente eu consigo acessar. Por exemplo, para você entender melhor, qual que seria o meu consciente e o seu consciente? Seriam as nossas lembranças. Seria os nossos pensamentos. O que eu comi ontem, por exemplo? Eu sei muito bem o que eu comi ontem. Ontem eu comi um sanduíche na janta. Então esse é o meu consciente. Facilmente eu tenho acesso a essa lembrança de ontem. Eu consigo lembrar. Ah, mas é só de ontem? Não. Uma lembrança de um ano atrás, por exemplo, também, está relacionada ao meu consciente. Por exemplo, eu sou mineiro, moro em Minas Gerais, todo mundo sabe que em Minas Gerais não existe praia. Para quem mora na praia, para quem mora no litoral, para ele ter uma lembrança específica, na praia, no mar, em relação a algum assunto, para ele é difícil definir qual dia foi.
Por exemplo, se alguém falar, você lembra aquele dia assim, assim, que nós estávamos lá na praia, tal, 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 e dificilmente eu vai lembrar qual o dia que foi, quando foi, se foi uma semana atrás, se foi um mês. Por quê? Porque todo dia ele está na praia, então para ele é mais difícil. Mas para eu que moro em Minas Gerais, para mim ter uma lembrança com a minha família na praia é mais fácil. Porque, né, a gente vai na praia uma vez por ano e olha lá. Então é fácil demais. Ah, o ano passado eu estive em Guarujá, com a minha família, a gente foi em tal lugar, foi legal, então é fácil de eu lembrar. Então quando o Freud está falando sobre o nosso consciente, né, ele está falando sobre essa lembrança que facilmente nós temos acesso. Só que Freud também vai falar sobre o subconsciente nosso. Ou seja, o subconsciente da mente é aquela área em que nós não temos acesso, que nós não conseguimos, né, entrar, que nós não conseguimos acessar, né, no nosso subconsciente. Muitas das vezes o nosso subconsciente ele trabalha. Por exemplo, quando a gente sonha, quando a gente tem sonhos, nem sempre todo sonho, né, quer dizer isso e aquilo, mas, por exemplo, os nossos sonhos nós não conseguimos controlar. No nosso sonho a gente mata, no nosso sonho a gente morre, no nosso sonho a gente faz coisa errada, faz coisa certa, né? No nosso sonho a gente sonha às vezes com uma pessoa que não tem nada a ver, uma pessoa que às vezes você viu uma ou duas vezes só, você sonhou com ela e assim por diante. Por quê? Isso é o nosso subconsciente trabalhando. Ah, mas eu não tenho nada a ver com aquele fulano e eu sonhei com ele. É uma questão de subconsciente. Às vezes você viu o cara uma vez, ficou no subconsciente e no sonho ele trouxe à tona. E também a gente vê muitas das vezes o subconsciente trabalhar, por exemplo, quando uma pessoa sofre um acidente e ele entra em coma induzido, muitas das vezes ali o subconsciente trabalha. É por isso, né, que muitas das vezes quem está em coma, né, ele tem alucinações, ele vê coisas e assim por diante. Por quê? Porque o subconsciente, no momento do coma, ele está trabalhando. E às vezes quando ele melhora, a pessoa sai, ela lembra, quando eu vi isso, aquilo, vi gnomo, vi não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque o subconsciente dele estava trabalhando naquele momento. Se eu for entrar, é lógico que se eu for entrar no sentido espiritual, né, no sentido espiritual, quer dizer, Deus e o homem, eu sei e acredito também que quando uma pessoa está em coma, às vezes Deus visita ele para que ele venha mudar de vida, para que ele venha ter uma vida diferente do que ele vivia. Eu acredito no trabalhar de Deus também quando uma pessoa está em coma. Por isso que eu não desacredito quando a pessoa fala, quando eu estava em coma, eu fui para o céu, ou eu vi um anjo, ou Deus mandou uma mensagem para mim diretamente, um homem de branco apareceu e assim por diante. Eu acredito nisso aí. Por quê? Porque às vezes Deus trata com uma pessoa enquanto está com saúde, enquanto está saudável, enquanto está lúcido. Deus tenta tratar com ela e ela vira as costas para Deus e não quer saber não sei o que e tal. E Deus tem um plano na vida dela. Deus tem um plano na vida de todo mundo, na verdade. Aí quando a pessoa sofre um acidente e vai para o coma, aí Deus fala, então eu vou tratar aqui. Já que eu quis daquele jeito, não teve jeito, então aqui eu vou tratar. Aí eu acredito no trabalhar de Deus no momento do coma. Mas muitas das vezes tem também alucinações que é algo vindo do seu subconsciente. Então quando Freud vai falar do consciente e do subconsciente, ele está falando sobre isso. O consciente é o nosso pensamento, é as nossas lembranças, né, aquilo que facilmente nós temos acesso, e o subconsciente é aquilo que nós não temos acesso. Mas enfim, nós vamos falar sobre personalidade. A personalidade e o caráter, ele é formado, ele é construído, né, no decorrer da nossa vida. Quando uma criança nasce, quando nasce ali o bebê, aí ele começa a sua fase de vida. E a pessoa, aí nasceu a criança, ela vai viver o primeiro estágio da vida, né, da criança é a infância. Depois vem a adolescência, depois vem a juventude, depois vem a fase adulta e por fim vem a terceira idade. Cada estágio da vida, seja ela na infância, adolescência, juventude, fase adulta ou terceira idade, cada fase dessa aí, a personalidade e também o caráter, ele vai sendo formado. Não adianta eu pensar, a minha personalidade foi formada na minha adolescência, acabou, pronto, já foi formado. Não. Cada estágio da vida, a nossa personalidade está em processo de formação. O nosso caráter também.
É por isso que eu acredito, né, que pessoas podem mudar. Às vezes a pessoa fala, pau que nasce torto nunca se endireita. Isso é um ditado errado, não existe isso. Porque a personalidade e o caráter, ele vai sendo formado no decorrer e nos estágios da nossa vida. É lógico que por exemplo, vamos supor que eu estou na fase jovem para adulto. Estou nessa transição. Saindo da fase da juventude e entrando na fase adulta. Então quer dizer que nessas fases aí, tanto de jovem quanto adulto, eu já tenho uma mente formada. A minha mente é formada. Eu já sei o que eu quero, eu sei o que é melhor para mim, o que não é, sei o que faz bem para mim, o que não faz e assim por diante. Mas eu estou em processo de formação, de personalidade e caráter. E a personalidade também vai depender muito do ambiente em que eu vivo. O ambiente em que eu vivo vai determinar qual será a minha personalidade, né, segundo a minha própria escolha. Por exemplo, vamos supor, eu moro com meu pai, com minha mãe e com os meus 2 irmãos. É um exemplo, viu? É um exemplo que eu estou dando. Um dos meus irmãos não vale nada. Usa droga. Não estou desfazendo de ninguém que usa droga não, mas a gente sabe que isso já é coisa ruim. Não vou fazer apologia à droga aqui, é lógico, né? Eu tenho que pregar, né, contra a droga. Meu irmão só faz coisa ruim. Usa droga, ele rouba, ele, se for preciso matar, ele mata, ele compra e não paga ninguém, ele só fala palavrão e assim por diante. Tá aqui, ruim. O meu outro irmão já, por outro lado, é uma pessoa boa. Pessoa da paz, não briga com ninguém, não fala palavrão, compra e paga todo mundo, não gosta de dever ninguém, né? Prega contra a droga e assim por diante. E eu estou ali. Se eu quiser usar um dos meus irmãos como um referencial de vida, para eu formar a minha personalidade e o meu caráter, eu posso. Porque eu já faço a minha livre escolha. Eu já tenho mente para escolher o que eu quero. Então eu posso olhar para o meu irmão que só faz coisa errada e falar, eu quero ser igual a ele. E eu começar a formar a minha personalidade e também o meu caráter segundo aquilo que o meu irmão é. Ou eu posso virar para o meu irmão bom e falar assim, opa, meu irmão ali é bacana. Eu quero ser igual a esse cara aí, gente boa. E então formar a minha personalidade e o meu caráter segundo a vida do meu irmão que só faz coisa boa. Ou se eu não tiver o meu irmão que faz coisa boa, tiver só um irmão que faz coisa ruim, e viver só eu e ele, vamos supor, eu perdi meu pai, minha mãe, e só tem eu e meu irmão que só faz coisa ruim. Eu posso olhar para o meu irmão que faz coisa ruim e falar assim, eu quero ser igual a ele. Ou eu posso também olhar para o meu irmão que faz coisa ruim e falar assim, opa, meu irmão não vale nada. Quer ser igual a ele não? Sabe uma coisa? Eu vou fazer o oposto. Vou estudar, vou me formar, vou ser alguém, vou ser uma boa pessoa, vou respeitar o meu vizinho, vou respeitar o meu próximo, o meu patrão, e assim por diante. Então eu posso fazer as duas coisas no que é ruim. Posso olhar para ele e ser ruim igual a ele, ou posso olhar para ele e falar assim, não quero ser igual a ele. E formar a minha personalidade, né, pro lado do bem. Então, como nós estamos falando, né, de personalidade e de personalidade boa, então é isso aí. A personalidade vai depender primeiramente da minha escolha e também do ambiente em que eu vivo. Porque não adianta nada, às vezes a pessoa arruma desculpa, fala assim, não, peraí, eu só vivi com coisa ruim, no meio de coisa ruim. Eu morava, um exemplo, não estou desfazendo de ninguém, mas estou dando um exemplo. Eu morava na favela, onde tinha tiro todo dia, onde tinha morte todo dia, onde tem droga para tudo quanto é lado. Então eu vivi naquele ambiente, então eu segui aquilo. Não quer dizer, o ambiente que você vive não vai definir o que você vai ser. O ambiente em que nós vivemos não define quem nós somos, quem define são as nossas escolhas. O cara pode muito bem morar na favela, ter tudo de coisa ruim, e falar assim, opa, isso aqui é um aprendizado para mim. Eu não quero ter arma, eu não quero usar droga, eu não quero fazer aquilo, eu não quero matar e tal. Estou aqui no meio deles, estou, mas eu vou ser uma pessoa boa. E aí ele formata, ele faz a sua personalidade e o seu caráter de uma forma boa. Vamos ler aqui rapidinho o que a Bíblia diz. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim, ó. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Repetindo.
Assim que, se alguém está em Cristo, olhando para Cristo, né, olhando Jesus como um exemplo de vida, nova criatura é ele, não pode ser o que ele era antes. Se ele estiver olhando para Cristo, né, usando Cristo como um referencial de vida, não tem como ele ser o que ele era antes. Eis que tudo se fez novo, né? Nova criatura é, eis que tudo se fez novo. Então o que acontece? A Bíblia está nos dizendo assim, que aquele que coloca a sua vida em Cristo, aquele que olha, que segue os passos de Jesus, aquele que admira a Jesus, aquele que resolve, né, ter uma vida igual a dele, ele não pode viver como ele era antes. Ah, se ele era bandido, agora ele não vai ser. Ah, se ele matava, agora ele não mata mais. Ah, se ele roubava, agora ele não rouba mais. Ah, se ele mentia, agora ele não mente mais. Ah, se ele comprava e não pagava, agora ele paga. Por quê? Porque agora ele está construindo a sua personalidade em cima de algo que vale a pena, em cima de algo que compensa, em cima de algo que realmente faz a diferença. Então, né, a nossa formação, né, de personalidade e caráter vai depender das nossas escolhas. É nós que vamos escolher. É nós que vamos escolher. Entendeu? Independente do ambiente que você está, a escolha é sua. Você quer fazer coisa ruim? Beleza. Forma a sua personalidade e seu caráter em cima disso. Quer fazer coisa boa? Então faz da sua personalidade e do seu caráter algo bom. Algo em que os outros vão olhar e vai falar assim, aquilo ali é um exemplo de vida. Aquilo ali, ó, compensa. Ou pode namorar com fulano que ele é uma pessoa boa. Pode namorar com a ciclano, pode casar que ele é de família. Então isso vai depender das nossas escolhas, tá? Então eu quero deixar essa, né, breve meditação em relação à nossa personalidade, também sobre o nosso caráter, né, que nós falamos muito, né, que é desse jeito. E outra coisa que eu queria dizer para vocês, personalidade e caráter, a gente não nasce com eles. A gente constrói nos estágios da vida, naquilo que eu falei, né? Infância, adolescência, juventude, fase adulta e também terceira idade. Até quando eu estiver na terceira idade, a minha personalidade está sendo formatada ainda. Então você vai escolher como vai ser, né, a sua pessoa. A única coisa, né, que a gente nasce com aquilo, ou que a gente herda de alguém, ou que é genético, é o nosso temperamento. Então, né, lógico que a gente pode nascer com o temperamento do pai, temperamento da mãe, o temperamento do avô e assim por diante. Isso aí é genético. Mas personalidade e caráter não é genético. Isso é formado, né, através da nossa própria vida. Então eu deixo essa mensagem. Fica com Deus e uma ótima tarde.